Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. Humilhante. Humilhante é a palavra que eu tenho para descrever essa noite. É uma das noites que mancham a história de quase 90 anos da Associação Desportiva Confiança. Não pelo Souza. Souza, como eu falei no meu pré-jogo e falei a semana toda, é uma força na Paraíba, uma força emergente no Nordeste e fez o que tinha que fazer. Pegou um time frouxo, pegou um time modorrento e goleou. Um time que o deixou jogar, um time que viu o Souza jogar do jeito que quis, um time com zero senso de urgência, um time que marcava a bola com os olhos, um time que não tem respeito nenhum pelo seu torcedor, não tem respeito nenhum pela camisa que está vestindo, e aí fez o que devia fazer. Goleou um time que não jogou nada, um time que não se respeitou, e é assim que o time grande, que um time que se respeita como o Souza faz contra times modorrentos, contra times que não querem jogar. Um time que foi muito diferente do time contra o Vila Nova. E aí eu deixo uma pergunta no ar que eu não tenho uma resposta, e eu imagino que vocês também não tenham, mas a gente sabe. Foi um time muito diferente em relação ao que enfrentou o Vila Nova. Será que é um time que escolhe jogo, escolhe competição para se dedicar? A Copa do Brasil a gente se dedica. O Campeonato Sergipano é bobagem. Copa do Nordeste também é bobagem. Será que a gente vai ficar refém do senso de urgência deles para quando chegar a Série C, supostamente o melhor campeonato, o principal campeonato do Confiança na temporada? Eu não sei te responder isso, eu espero que o CEO, a SAF, o treinador e os jogadores saibam a resposta e a resposta seja positiva, porque senão vai ser um ano trágico e vai ser um ano longo. Meu nome é Mike Gabriel, você é no canal Dragão de Aracaju. Vem comigo falar sobre Souza 4, Confiança 1, estreia do Dragão na Copa do Nordeste. Estreamos a Copa do Nordeste 2026 da forma que acabamos a Copa do Nordeste de 2025, humilhados, goleados, enfim, precisamos reverter esse quadro já no domingo. Não tenho nada a ver com isso, então dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa seu comentário. Foi o pior jogo que você viu do Confiança no ano? No ano com certeza, mas e há quanto tempo você não viu um jogo tão pavoroso? Queria mandar um abraço ao meu querido Herbert Oliveira, fez uma contribuição aqui pro canal, ele já é membro e ainda reforçou sua contribuição, valeu Herbert, forte abraço para você. Considere também se tornar membro, você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda a gente a se manter de pé. Bem, vamos fazer um repasse rápido do jogo. O vídeo de hoje não permite que a gente faça muito tatiquês, muita questão de campo e bola, porque acho que foi mais uma questão anímica. No momento, Luizinho Lopes, que fez com que esse time fosse goleado hoje. O time começou bem, até tentando pressionar o Souza, tentando mostrar ali que viramos realmente a chave, esquecemos a perda do título sergipano, esperando que o Souza ainda estivesse de ressaca, mas parece que quem entrou de ressaca fomos nós. Assim que acabou o ímpeto inicial, o Souza fez um gol e o time realmente desmontou depois disso. O Souza fez um gol, parecia que o Souza tinha tomado o gol, que ele seguiu indo para cima, fez o segundo, e aí no final do segundo tempo ali, no final do primeiro tempo, desculpa, o time ainda tentou reagir, teve uma chance aqui, outra ali, mas nada demais. Volta para o segundo tempo, o time melhora um pouquinho, vai para cima, muito por conta do Souza estar satisfeito com o placar. Começou a fazer cera, começou a entregar a bola para o Confiança, começou a deixar que o Confiança se enrolasse nas próprias pernas. Com isso, em um contra-ataque, um belo contra-ataque do Confiança, onde o Confiança foi marcando de longe, não acreditando que os jogadores do Souza fossem capazes de descer com velocidade, de descer com qualidade, de driblar. Foram olhando, até que o Souza marcou um golaço, 3-1, fatura liquidada. Só que não, Andrei Quintino ainda conseguiu cavar um pênalti inexistente. Um erro da arbitragem poderia diminuir um pouco a vergonha, ou quem sabe nos recolocar em jogo. Aí o senhor Wendel Júnior faz uma cobrança toda malabarística, e parece que contra o Souza os jogadores
adoram essas cobranças cheia de coisa. Foi assim numa pré-copa do Nordeste com o Adriano. E essa cobrança ele cobrou mal, recuou a bola para o goleiro e ainda deu tempo para o Jacaré fazer um golaço de fora da área, 4-1, que era para realmente o Souza humilhou e ainda pisou na cabeça para mostrar a ruindade, a negligência desse time. Aí fica a pergunta, meus amigos e minhas amigas, torcedores e torcedoras. O Confiança passou por uma reformulação. Chegaram 4 reforços, PK, PH, João Pedro, que já estreou hoje, e Matheus Julião. Será que só esses 4 é suficiente para melhorar esse time? Para tirar a letargia desse time? Ou ainda para fazer com que esse time não escolha partidas ou campeonatos, que o time jogue com garra em todos os jogos que são apresentados a ele? Eu não sei. Tivemos alguns reforços no ataque, né? João Pedro, o próprio PK, que é um meia que vai ajudar ali no ataque. E precisamos mesmo. Hoje a gente viu como o ataque do Confiança é pavoroso. Mas será que a defesa, do jeito que foi hoje, o meio, será que só Julião e PH vão resolver essa questão? João Pedro já entrou hoje e mostrou que não vai resolver muita coisa. Não mudou tanto assim em relação ao que é com o Danielzinho, ou com o Iago, ou até mesmo com Andrei Quintino. Vamos aguardar que Ícaro e Mandovani, que já esteve relacionado hoje, se recuperem completamente para poder melhorar a dupla de zaga. Que Julião entrando na lateral, já que o jogo de Kelvin hoje foi pavoroso. O jogo de Kelvin hoje é realmente um negócio assim inacreditável. Se ele resolve ali a lateral e se o time se encontra, né? Se o fato de termos PH e PK no meio impede a formação bizarra hoje com 4 atacantes, com o Wendel Júnior fazendo uma de meia e sumindo no meio do campo. Enfim, o jogo de hoje mostrou que 4 contratações é pouco ainda para o que o time precisa. Se a gente realmente quiser brigar por um acesso, e é bom já ficar ligado, é bom já fazer a lista. Apenas em 20 de julho, reta final da Série C, abre uma nova janela. E talvez lá a gente vai precisar fazer novas contratações para evitar a queda para a Série C. Porque se jogar como jogou hoje, se ficar escolhendo jogos como foi no Campeonato Sergipano e foi nesse primeiro jogo da Copa do Nordeste, a tendência é esse time brigar mais um ano para não cair na Série C. Para nossa sorte, só cai em 2. Mas eu tô custando a encontrar 2 times piores que o Confiança nessa Série C, que começa semana que vem. Destaques negativos desse time, impossível achar destaques positivos. Kelvin muito abaixo, Kelvin que brilhou na lateral esquerda, não sei o que aconteceu hoje, muito abaixo mesmo, assim, uma coisa horrorosa. Julião chegou, a gente imagina sempre que quando chega um reserva, um cara para disputar a posição, o jogador melhore, mas parece que ele piorou. O Wendel Júnior, parte é culpa dele, parte não é, a escalação de Caçapa foi horrorosa também, mas assim, não funcionou. Perdeu um pênalti, assim, absurdo o jeito que ele foi bater o pênalti, cheio de marra, farmando aura, como dizem os jovens, e acaba recuando pro goleiro. Foi ridículo. E ainda teve uma finalização que ele poderia ter dominado, chutado, ele tentou de primeira e mandou na orelha da bola. Foi uma coisa, assim, horrorosa. O Wendel errou tudo que tentou hoje. E Eduardo Moura, que também poderia até representar os dois, mas Eduardo Moura me ofendeu um pouco mais. Foi bola nas costas no primeiro gol, falhou na cobertura do segundo e no terceiro ainda dá um bote bizarro no meio da área, sai escorregando assim só para consagrar o jogador do Souza. Se procurar, encontra mais destaques negativos, mas eu vou me ater a esses 3 candango que eu falei agora. E é isso, turma. Esse foi o nosso pré-jogo. Copa do Nordeste praticamente comprometida. Era voltar de Souza com empate. A gente viu que dava para fazer, pelo que esse time já atuou na temporada, principalmente em competições de âmbito nacional, mas parece que eles não se importam muito com a Copa do Nordeste. Agora vamos enfrentar o Fluminense domingo, precisamos vencer
e depois fazer umas contas aí, porque já iniciamos a Copa do Nordeste na lanterna. Parece que voltamos aos anos de Iago e Hernando à frente do Confiança, onde o Dragão não ligava para a Copa do Nordeste e não raramente acabava ficando na lanterna da competição. Que esses tempos não voltem, que o time acorde, que a SAF faça alguma coisa, porque o que vimos hoje é inadmissível. Teve atuações hoje que era para ter demissão imediata, pague-se a multa que for necessária de tão ofensiva que foi. Espero que as respostas venham já no domingo. Não dá tempo de lamentar, dá tempo de reconstruir e tem que ser para já. É isso. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.